Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Lucas 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Nós iremos ler dos versículos 1 até o versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 ao 30. Todos acharam? Diz assim: aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chamava Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então, ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, sendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu, e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve.
Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças, Senhor, a Ti por toda a Tua misericórdia e bondade. Somos verdadeiramente agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará em nossas vidas. Pelo pão, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pela saúde, pela nossa família, trabalho, por tudo aquilo que é bênção e que vem do Senhor. Mas acima de tudo somos gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa santificação e pelo Senhor nos manter na fé em Jesus. Pai, obrigado por tudo isso. E te rogamos nessa noite que o Senhor abençoe esse momento, abençoe, ó Pai, cada um de nós aqui com a bênção de sermos iluminados pelo Teu Espírito para entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Fala, Deus, não apenas para que os nossos ouvidos ouçam a Tua voz, a Tua palavra, mas que essa palavra, ao entrar pelos nossos ouvidos, desça até o nosso coração. E que a Tua palavra encontre, Senhor, lugar, encontre morada no coração de cada um de nós. Fala conosco, fala ao nosso coração. Esse é o nosso pedido. E em nome de Jesus, Senhor, nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Semana passada, irmãos, a gente viu sobre o desfecho, né, do sermão profético de Jesus. Semana retrasada a gente iniciou e semana passada a gente terminou, a gente concluiu o sermão profético de Jesus. O que nós iremos ver hoje, e aliás, começar hoje, né, é as últimas ou os últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra, antes da sua crucificação. Então, a gente vai começar aqui a ver as últimas instruções dele, a última comunhão dele, a última ceia dele e toda a angústia dele que veio antes da sua crucificação, antes do seu sofrimento. Iremos iniciar isso hoje e nos próximos dias iremos concluir até chegar, né, o final do Evangelho de Lucas. Eu penso que terminou outubro, a gente termina o Evangelho de Lucas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? As últimas horas de Jesus, os últimos momentos, a última comunhão que Jesus teve com seus discípulos. Versículo 1. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chamava a Páscoa. Lucas, ele vai iniciar essa sessão aqui nos informando que a Páscoa estava próxima. Em outras palavras, estava se aproximando o que aqui? Estava se aproximando a hora de Jesus morrer. Dele ser crucificado, né? Aliás, dele ser espancado, dele ser humilhado e crucificado e morto. Então, ao nos informar aqui, Lucas nos informando que a Páscoa está chegando, ele está nos informando que a hora de Jesus morrer estava se aproximando. Amém? Então, vamos lá. Versículo 2. Os líderes, os principais sacerdotes e escribas, procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Aqui a gente pode ver uma mudança aqui nos líderes religiosos. Porque se a gente parar para prestar atenção, até então, até esse momento aqui, eles só estavam procurando prender Jesus.
com exceção daquele episódio lá de Nazaré, né, que eles tentaram precipitar Jesus lá de cima do monte, em nenhum outro lugar eles tentaram matar Jesus. E aqui há essa mudança. Porque até então, como eu disse, eles procuravam prendê-lo. A intenção deles agora muda. Agora eles estão buscando uma oportunidade de matá-lo. E tudo isso se dá por quê? Porque está chegando a hora dele morrer. Eles tiveram várias oportunidades de matar Jesus? Sim, inclusive essa que eu falei, né, de Nazaré. Mas como não era chegado o momento ainda, isso não aconteceu. Agora eles estão buscando realmente uma oportunidade de matar. Versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Aqui Lucas está nos informando uma coisa intrigante, que é sobre Satanás ter entrado em Judas. E eu vou voltar nisso um pouco mais na frente, mas eu quero chamar a nossa atenção para uma coisa. O que os principais sacerdotes queriam? Matar Jesus, não é? Então essa era uma ocasião, uma oportunidade. E aí, na hora que veio a oportunidade, Satanás entrou naquele que deu a brecha, que era Judas. O que eu estou querendo dizer? Que Satanás ele só espera uma oportunidade para entrar, né, e fazer a obra dele. E no caso aqui, a oportunidade era que os sacerdotes estavam querendo matar Jesus. E Judas foi essa brecha que ele encontrou para poder fazer com que essa oportunidade se cumprisse. Mas aqui, meu irmão, eu quero que você perceba uma coisa. Versículos 5 e 6. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem tumulto. Vocês lembram que eu disse, desde o episódio lá da dracma, né? Que ele disse assim, olha, eles perguntaram para Jesus, é lícito pagar tributo? Vocês lembram disso? E aí Jesus disse, ó, traz aí uma... Agora eu me esqueci o nome da moeda que ele falou. Um denário, né? Olha aí de quem é a cara que está aí. Olha de quem é a inscrição. Aí ele diz, dá a César o que é de César. Então, desde aí, Jesus está aqui meio que falando para eles, ou como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer isso, meu Deus? A palavra fugiu aqui. Está indo contra essa questão deles do dinheiro. Desde aqui do tributo. Porque parece que quando eles perguntam isso, o que eles desejavam, além de pegar Jesus, era que Jesus dissesse que não era para pagar. Porque eles não queriam pagar. Porque eles queriam ficar com dinheiro. E aí, desde aqui, Jesus está falando contra essa vontade dele de ter dinheiro. Aí, depois disso, a gente lembra que ele falou também contra os escribas, que eram pomposos, lembra? Que ele diz assim, olha, eles vão para as praças mostrar as suas roupas, eles gostam de usar roupas longas, lembra disso? E depois disso, ele compara a oferta da viúva com a oferta de quem? Dos ricos. Então Jesus está aqui exortando eles, a palavra veio. Jesus está exortando eles aqui contra a riqueza, contra o amor que eles tinham ao dinheiro. Por que isso? Porque o dinheiro corrompe. O amor ao dinheiro corrompe. Judas entrega Jesus em troca de quê? De dinheiro. O amor ao dinheiro corrompe.
Só que nos parece que tem algo a mais do que só ganância. Porque é o seguinte, se fosse só ganância, a gente fica sabendo, não aqui em Lucas, mas no Evangelho de João, João disse que Judas era ladrão. Não sei se vocês lembram disso. Que ele gostava de ficar com a bolsa do dinheiro, né? Ele tomava conta da bolsa do dinheiro. E quando a mulher lá derramou o nardo na cabeça de Jesus, ele foi o primeiro a dizer, olha, poderia ser vendido e dado aos pobres. Aí João disse, olha, ele não falou isso por causa dos pobres, não. Ele falou isso porque ele era ladrão e ele estava preocupado era com dinheiro. Então, então Judas nos parece aqui que era muito mais do que só ganância, muito embora fosse ganância também. Mas parece aqui, porque assim, se fosse só ganância, ele poderia ter entregue Jesus antes. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que ele não fez isso e fez só agora? Não tinha chegado o momento, obviamente. Mas nos parece que tem uma coisa a mais aqui com Judas. Parece que ele está frustrado. Porque de alguns capítulos para cá, o que Jesus tem ensinado eles? Qual é a instrução que mais a gente viu Jesus falar aqui para eles? Teve essa questão da riqueza, mas tem uma outra coisa que ele tem falado com mais frequência. Hã? Não. Uma coisa que... Pode falar. Também, mas isso aí tem a ver com a outra coisa que ele falou. Que ele mais estava ensinando. E tem a ver com o que a gente leu no versículo 1. No versículo 1 ele diz, era chegado, o quê? A festa da Páscoa, estava próximo. O que ia acontecer na festa da Páscoa? Hã? Não, isso aí é a festa da Páscoa. Mas quando ela chegasse, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Então o que Jesus mais estava ensinando a ele nesses últimos tempos era o quê? Que ele ia morrer. Que ele ia ser entregue. Que ele ia ser crucificado. Que ele ia morrer. Exato. Na verdade, Judas, provavelmente, ele ficou frustrado. Porque passou 3 anos com Jesus para no final, Jesus morrer. Porque se Judas era ganancioso, e ele de fato achava que Jesus era o Messias, o que passava na cabeça de Judas? Ou o que poderia passar, né? Não é o que passava porque a gente não tem certeza. Mas o que poderia passar? O que poderia passar é o seguinte, se Jesus é o Messias, então ele vai ser o rei. E se ele for o rei e eu sou um dos mais próximos a ele, eu vou ser beneficiado com isso. Só que agora Jesus já há algum tempo está dizendo, eu vou morrer. Então tudo aquilo que ele poderia ter projetado, acabou. Ia acabar. Então provavelmente antes que acabasse, ele arrumou uma maneira de se beneficiar. Hã? Todos eles, né? Só que Judas arrumou uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Então, o que a gente pode aprender com relação a isso aqui, ó? Nós podemos aprender aqui 2 coisas. Primeiro, quando Jesus não é aquilo que nós esperamos que ele seja para nós,
geralmente a gente troca ele por outra coisa qualquer. É ou não é? Por exemplo, as pessoas dizem assim, ó, vão para a igreja e dizem assim, vem para a igreja que ele vai te curar. Aí Jesus não cura, aí você troca ele. É isso que eu estou dizendo. Que aqueles que têm uma ideia errada sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre o que se esperar dele realmente, estão sujeitos a isso. Nós precisamos ter uma ideia de quem Jesus é e de quem nós somos em relação a Jesus. Porque se nós temos uma ideia errada, nós vamos esperar coisas de Jesus que ele nunca nos prometeu. E aí, alguém disse em nome dele que ele tinha prometido, e quando essa pessoa não recebe, ela troca Jesus porque ela se frustrou. Ele não foi aquilo que ela esperava, do mesmo jeito que Judas está fazendo aqui. Jesus não era o que ele, Judas, esperava, então vou trocar ele aqui por 30 moedas de prata, porque pelo menos eu vou ganhar alguma coisa. Então, quando a gente tem uma expectativa errada sobre Jesus, e aliás, lá no final aqui, a gente vai ver o que de fato Jesus está prometendo. Qual é a promessa dele realmente? Ele não está nos prometendo vida boa, carro do ano, dinheiro na conta, nada disso é promessa de Jesus. Só que tem muita gente prometendo isso em nome dele, não tem? E quando isso não acontece, a pessoa se frustra. E quando a pessoa se frustra, ela troca Jesus por qualquer outra coisa. Porque ele não foi o que ela esperava. A segunda coisa aqui, e aí eu quero voltar lá para o versículo 3, quando disse o seguinte: então Satanás entrou em Judas. Usando aqui, irmãos, uma frase do Augusto Nicodemos, eu quero que você perceba uma coisa. Nicodemos diz assim, ó: quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu, ele não babou, ele não estribuchou no chão. Ele simplesmente saiu e foi vender Jesus. É ou não é? Quando Satanás enche o coração de alguém, essa pessoa sai e troca Jesus por qualquer coisa. Todas as vezes que qualquer um de nós trocar Jesus por seja o que for, é porque o nosso coração está cheio e foi cheio por Satanás. Não é isso? Judas babou, caiu, estribuchou. Não, ele fez o quê? Ele saiu e foi trocar Jesus. Ele trocou Jesus por outra coisa. Porque Satanás havia entrado nele. E essa é a grande questão aqui, irmãos. Nós estamos meio que acostumados a entender, né, que Satanás entra em alguém, e aí aqueles filmes de terror, né? Você já assistiu o Exorcista? Quem já assistiu o Exorcista aí, levanta a mão. Que a menina tá possuída, né, e ela gira a cabeça assim, né? A gente está acostumado com possessão dessa maneira, não é isso? Subindo as paredes, né? No teto. Só que aqui nada disso aconteceu. Satanás entrou em Judas, ele não babou, ele não caiu, ele não estribuchou. Ele só vendeu Jesus. Isso nos dá várias lições. Uma delas é: quem vende Jesus ou quem está vendendo Jesus, complete, está cheio de Satanás. E quem troca Jesus, seja lá pelo que for, está cheio de Satanás. Não é verdade? Porque Judas saiu e simplesmente foi trocar Jesus. Amém? Amém? Trocou Jesus, seja pelo que for, o coração
foi cheio por Satanás. Muito bem. Continuando aqui. Agora vamos para a parte da ceia do Senhor. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal. É interessante essa afirmação de Lucas aqui, né? O dia da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, era o dia de matar o cordeiro. E essa afirmação, ela é pertinente, né? Ela é válida, ela é oportuna, porque é exatamente o que vai acontecer. Jesus vai ser morto. Ele é o cordeiro pascal. E através do sangue dele, nós iremos estar livres da morte, como foi lá no Egito, né? Então Lucas, ele diz aqui que chegou o dia de sacrificar o cordeiro pascal. E esse cordeiro aqui, que iria ser sacrificado, não é mais um cordeiro, né, um animalzinho, né? Agora vai ser o próprio Jesus que vai ser sacrificado, como João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Dos versículos 8 ao 13, o que vai acontecer aqui é que Jesus manda João e Pedro, ou Pedro e João, preparar o local para a ceia. E aí eles perguntam: aonde, Senhor? E aí ele dá todas as instruções de como eles iriam chegar no lugar e como eles iriam preparar esse lugar. Eu quero que você perceba o seguinte: o que Lucas está tentando dizer é que tudo já está acertado. Esse plano já está arquitetado. É engraçado porque ele usa, olha só, versículo 13. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera. Você lembra que isso que já aconteceu? Quando? Vai falar. No jumentinho. Não foi? Que ele disse: olha, vocês vão chegar lá e vão achar um jumentinho amarrado. E aí quando eles chegaram lá, eles acharam tudo conforme Jesus havia dito. E é da mesma maneira aqui. Ele disse: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem vindo na direção de vocês. Sigam ele. Na casa que ele entrar, você chega lá e diz: olha, o mestre mandou perguntar onde é. Já estava tudo arquitetado. Isso aqui não é uma coisa de impulso. Isso faz parte do plano. E tudo já estava conforme deveria acontecer. Olha o que diz aqui o versículo. Quando ele diz, né, ó, versículo 11: direi ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? E isso aqui, ou esse versículo, é o versículo que eu queria que nós prestássemos atenção e tirássemos uma lição aqui. Porque olha qual foi a pergunta. Ele perguntou para quem? Para o dono da casa. Não é isso que está dizendo? É isso? Direis ao dono da casa. É assim que está aí na sua Bíblia? Está como? Hã? Diga ao dono da casa. Então, eles iriam fazer essa pergunta para o dono da casa. Esse é o meu ponto aqui. Aonde é que nós... O Senhor mandou perguntar, aonde é o aposento onde nós iremos fazer a refeição? A lição aqui, irmãos, é o seguinte. É que nós devemos ter a nossa casa como um lugar para ser usado pelos propósitos do Senhor. A nossa casa precisa estar à disposição dos propósitos do Senhor. Porque é isso que foi perguntado ao homem, ao dono da casa.
Aonde é o local que o Senhor está precisando? E aí ele foi e levou eles para um lugar lá que já estava tudo pronto. Então essa aplicação pessoal aqui para nós, ela é importantíssima. A nossa casa precisa estar disposta ou ter a disposição para ser usada nos propósitos do Senhor. Seja do que for. Seja de evangelismo, seja de um pequeno grupo, seja de um culto. Tem que estar à disposição. Porque afinal de contas, tudo que a gente tem é de quem? É do Senhor. É como ele diz aqui, ó. Direis ao dono da casa, o mestre manda perguntar. Ele é o Senhor, ele é o mestre, ele é o dono. Nós só somos os, como diz aquele meme lá, nós só somos os administradores, né? Os mordomos. Porque tudo é do Senhor. Amém? E a nossa casa precisa estar à disposição dos propósitos de Deus. Lá no versículo 14, o que acontece é o seguinte: chegada a hora, Jesus se dispôs à mesa com os seus apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Nós chegamos aqui nesse momento da ceia e 3 coisas são ditas aqui que merecem a nossa atenção. A primeira é que Lucas, ele vai usar aqui no versículo 14 a palavra apóstolos. Se você voltar lá para o versículo 3, ele havia dito que Judas era um dos 12. Em alguns outros momentos, ele vai chamar eles de discípulos. Mas aqui, ele está chamando eles de apóstolos. Talvez aqui é bem possível que Lucas está chamando a atenção para que Jesus já agora está trazendo para eles ou conferindo a eles a responsabilidade de dar continuidade a essa mensagem. Porque a palavra apóstolo ou apóstolos em grego significa o quê? Enviados. Então, os enviados de Jesus são aqueles que iriam dar continuidade à mensagem que Jesus havia pregado. Então, ao chamá-los de apóstolos aqui, é bem provável que Lucas está colocando sobre eles essa responsabilidade. Né? Aliás, trazendo a atenção de que eles seriam os responsáveis, ou os apóstolos, os responsáveis de levar a mensagem de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria que a gente prestasse atenção é o seguinte, olha só. E lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Jesus, ele primeiro vai dizer que ele desejou muito, né, comer isso, porque assim, aqui tem um tom de despedida. Tem um tom de despedida. Olha, eu desejei muito passar esses últimos momentos com vocês. É quase como se ele estivesse aqui se despedindo deles. E aí ele novamente volta a dizer que ele vai sofrer. Tenho desejado muito passar esse momento, comer essa ceia com vocês antes do meu sofrimento. Então, novamente, ele está aqui dizendo: eu vou morrer. Eu vou sofrer e eu vou morrer. E aí ele está meio que nesse tom de despedida deles. E no versículo 16, é a terceira coisa que eu queria que nós pudéssemos chamar a atenção, que é o seguinte: pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra
no reino de Deus. Então, a frase, até que ela se cumpra, depois de não comereis mais, ele diz, olha, vocês não comerei mais até que ela se cumpra. Então, eles não iam comer mais até que... O que isso significa? Significa dizer que eles voltariam a comer. É ou não? Vocês não vão comer mais agora, mas vocês vão comer. Quando? Até que se cumpra. Então Jesus, ele acabou de dizer, eu vou sofrer, mas agora ele está confortando o coração deles. Eles entenderam isso? É bem provável que não. Mas é uma palavra de conforto. Vocês não comerão mais até que ela se cumpra. Ou seja, vocês vão voltar a comer comigo. Essa mesma comunhão que a gente está fazendo agora, vocês não terão mais até que se cumpra. Mas quando se cumprir, vai voltar a ter essa comunhão. Em outras palavras, Jesus está praticamente dizendo, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. É meio que um conforto aqui para o coração. Aí a gente chega numa parte que o evangelho de Lucas, ou a narrativa de Lucas dos evangelhos, ele difere dos outros. Quando ele está tratando da ceia, porque assim, o que normalmente a gente pensa da ceia, né? Do momento da ceia. Jesus pegou um pão, deu graças, partiu, depois ele pegou o cálice, deu graças e distribuiu. Só que Lucas, ele trata isso aqui de uma maneira diferente. Ele, primeiro, dá um cálice para todo mundo beber. Depois, ele parte o pão. E depois, ele dá o cálice, que é o cálice da nova aliança. Então, ele dá 2 cálices. Olha só. Versículo 17. Tendo recebido um cálice e dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Por que ele dá esse primeiro cálice? Resposta: não faço a menor ideia. Porque não tem em lugar nenhum um motivo. Nem fazia parte de ritual isso aqui. Algumas pessoas especulam, dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo que é porque eles deveriam ficar sem beber até que chegasse, mas nada disso é provado. Nada disso é algo que a gente pudesse dizer, é por causa disso que eles não, que Jesus deu o primeiro cálice. O fato é que novamente ele está confortando o coração deles. O que ele diz? Vocês não mais beberão até que o reino venha. E quando é que o reino ia vir? Quando ele morresse e ressuscitasse. Então, novamente, ele está afirmando, eu vou ressuscitar. Eles entenderam? Eu acredito que não. Agora, a gente vai entrar na ceia propriamente dito, né, que é aquele relato que a gente costuma ouvir todo domingo, né? Versículo 19. Tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e o entregou a eles, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Então, o ponto de destaque aqui é o em memória de mim. Em memória de mim. Por que esse é o ponto de destaque? Porque eles estão ceando, celebrando o quê? A Páscoa. E o que era a Páscoa? A festa. Sim, era a festa dos pães asmos, mas ela era celebrada por quê? Isso. Ela festejava a libertação deles do Egito. Então, todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, era celebrando o quê?
a saída do Egito. Correto? Só que agora Jesus está dizendo o quê? Fazer isso em memória de mim. Vocês não mais vão celebrar a Páscoa lembrando do Cordeiro Pascal lá. Tudo que vocês vão fazer agora é em memória de mim. É lembrando do meu sacrifício. É lembrando da crucificação e da morte. E não mais do Cordeiro Pascal lá, que foi morto, né? E o sangue dele foi colocado nas portas. Não é mais se lembrando disso. Agora é em memória, em lembrança de Jesus. Versículo 20. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. O outro destaque aqui é a nova aliança. O que significa aliança? E não diga, por favor, que é um anel. O que é uma aliança? Compromisso, pacto. E o que precisa para ter um compromisso e um pacto? Hã? Não, assim, para que se haja uma aliança, para que se tenha um pacto, para que se tenha um compromisso, é necessário que tenha o quê? Duas partes, duas pessoas. Porque você faz uma aliança com você mesmo. Tem uns malucos aí hoje em dia que estão querendo, né? Casar com eles mesmo. Tem um povo aí que tá meio doido, que tá fazendo doidice dessa. Mas para se fazer uma aliança, tem que ter duas pessoas. E aqui, Jesus, ele está fazendo uma nova aliança. Porque a antiga aliança era baseada na lei de Moisés e no sacrifício de animais. Agora, nessa nova aliança, é baseado na morte de Jesus. Por isso, fazer isso em memória de mim. Porque é um novo pacto. E como diz Hebreus, né? Ele, assim, essa palavra aliança, ela pode ser traduzida para aliança, para pacto e para testamento. É tanto que algumas versões diz: esse é o novo testamento no meu sangue. Porque um testamento é um documento que se acorda. Não é acordar, que faz um acordo. Não é isso? É algo acordado. Isso é um testamento. Mas aí, o autor aos Hebreus disse que para que um testamento tenha validade, o que precisa acontecer? O autor do testamento tem que morrer. É necessário que, para que um testamento seja válido, é necessário a morte daquele que atestou. Então Jesus está fazendo uma nova aliança, um novo acordo, um novo testamento. E para que esse testamento tenha validade, ele tem ou ele tinha que morrer. Amém? Essa é a nova aliança que Jesus está fazendo. Versículo 21 e 22. Aí ele declara, né, que só um detalhe, né, que tanto o André como, aliás, tanto o Peu como o Vô falaram sobre a questão do compromisso, né, do comprometimento. Há essa aliança, há esse pacto, mas ambas as partes precisam se comprometer. Jesus se comprometeu ao ponto de morrer. O outro lado também precisa estar disposto a fazer a mesma coisa. Então, Jesus é um lado da aliança. Quem é o outro? Nós. E assim como ele, nós também precisamos estar dispostos a morrer. Tanto fisicamente, se for o caso, como no sentido de morrer a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos estar dispostos a morrer das duas formas. Versículo 21, vamos lá.
mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então, eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Então, apesar dessa, entre aspas, comemoração, né, porque eles estão celebrando, mas havia ali um sentimento de tristeza, porque Jesus está, por mais que eles estão celebrando ou comemorando a Páscoa, o sentimento é de despedida. E além dessa tristeza dele estar aqui se despedindo, ainda tinha uma outra. Tem um traidor entre nós. Tem um traidor que está metendo a mão comigo à mesa, né? Algumas versões eles traduziram dessa maneira: metendo a mão à mesa, que está comendo juntamente comigo ali a refeição. E aí eles começaram a perguntar quem era deles esse traidor. Às vezes a gente age como esse Judas, né? A gente está à mesa com Jesus, mas a gente meio que trai ele. A gente peca. A gente troca. Não é? Como Judas fez. Trocou Jesus. Às vezes nós estamos à mesa com Jesus, metendo a mão à mesa com Jesus, e aí trocamos Jesus. E às vezes trocamos por coisas supérfluas, banais. Mas infelizmente a gente age às vezes como Judas. Para finalizar, não sabemos se essa discussão aqui do versículo 24 para frente, ela aconteceu porque Jesus, ele disse, olha, tem um traidor entre nós. Né? E o versículo 23, ele termina justamente dizendo isso. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Então a gente não sabe, mas talvez a pergunta deles aqui tenha surgido por causa disso. Dessa afirmação que Jesus fez que havia um traidor, e eles ficaram, quem é de nós? Aí surgiu isso aqui, versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Como eu disse, a gente não sabe por que eles começaram essa discussão. Talvez porque Jesus falou aquilo do traidor. Mas o fato é que o ser humano, né, ele tem esse negócio de querer ser mais do que o outro. De querer ser superior, de querer estar acima dos outros. Só que Jesus, ele acaba com essa discussão dizendo o seguinte, olha, aí fora, os reis dominam sobre os povos. Ou seja, os governantes dominam sobre os povos. Mas entre vocês não vai ser assim. E aí ele continua dizendo, se alguém quer ser grande, estou parafraseando aqui, né? Se alguém quer ser grande, esse alguém tem que fazer o quê? Servir. Ah, eu quero ser o maior de todos, pois você é o que vai mais servir. Quanto mais se serve, maior será. Aí ele usa o próprio exemplo dele. Olha só. Versículo 26, ele vai dizer isso, né? Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Aí ele diz, ó, versículo 27, usando o próprio exemplo dele, ele diz, pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? A ideia aqui é o seguinte. Alguém está num restaurante, vou usar esse exemplo. Quem ali é mais importante? Quem está sentado à mesa ou o garçom? Quem está na mesa. É isso que Jesus está dizendo. Quem é mais importante? Quem está à mesa ou quem serve? Aí a resposta dele é o seguinte: não é quem está à mesa?
Ou seja, ele está dando a resposta. Quem é mais importante? É quem está à mesa, não é quem serve. Aí ele diz, ó, eu, porém, estou entre vós como servo, como quem serve. Jesus não está à mesa, ele está servindo. Por isso, quem quer ser maior, sirva. E hoje a gente meio que tem uma coisa muito maluca no meio dos cristãos. Por exemplo, geralmente se coloca os pastores num pedestal. E pastoreio não é título de importância. Pastoreio é serviço. É servir. Não existe diferença entre membro e pastor. A diferença é serviço. O que Jesus está dizendo é isso. Entre vocês não será assim. Aquele que quer ser maior, sirva. E quanto mais se serve, maior é. Ou quanto maior é, mais serve. Amém? Porém, quem tem que servir? Quem? Todos. Todos. Não é só aqueles que têm cargo de liderança. É a igreja, de modo geral. E aí ele finaliza, versículo 28 ao 30. Vós sois os que têm passado comigo, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu confiro a vocês, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui Jesus está fazendo a promessa. A promessa aqui não é carro, não é casa, não é saúde perfeita. A promessa aqui é: todos serão participantes do meu reino. Essa é a promessa. Todos irão fazer parte do reino. E isso aqui é um privilégio por dois motivos. Primeiro, esse reino é eterno. Ele não passa. E segundo, quem é que vai receber? Só aqueles que forem servos do rei. Que é quem? Jesus. É privilégio só para quem é servo dele. Não é para todo mundo. É para aqueles que são servos dele. Mas a promessa aqui é participação, é fazer parte desse reino. Só que como o próprio Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então a gente não pode esperar que a gente tenha tudo aqui. Porque o reino de Deus não pertence a esse mundo. Mas a promessa dele é: vocês terão parte comigo nesse reino. E mais, comerão e beberão à mesa comigo. Irão celebrar nesse reino novo comigo. É bom comer? Vai ter comida lá. E o melhor, né? Vai comer de tudo e ninguém vai engordar. Até doce. Comereis e bebereis à mesa comigo, no reino de Deus. O que aprendemos hoje, irmãos? Primeiro, nós aprendemos que o diabo, ele só busca uma ocasião, uma oportunidade para usar aqueles que são vulneráveis. E isso a gente não pode ignorar. Nós não podemos dar brecha para o inimigo, porque na oportunidade ele entra. 2,
temos que ter a perspectiva correta sobre Jesus e nós, para não deixar que o diabo enche o nosso coração e não venhamos querer trocar ou vender o nosso Senhor. 3. A nossa casa precisa estar à disposição dos propósitos de Deus. 4. Jesus morreu e ressuscitou. Entregou, tanto que eu revisei e ainda errei. Entregou o seu corpo e sangue, através deles fez uma aliança, um pacto conosco. E isso requer compromisso de ambas as partes. 5. Os maiores no reino de Deus são aqueles que servem a outros. E por último, a verdadeira promessa de Jesus para nós é participar do seu reino. Amém? Que o Senhor Jesus em Cristo nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. André. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos honra, te damos graças, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado, Pai, por o Senhor nos conduzir até aqui para receber os teus ensinos, o que vem de Ti, Pai. E é maravilhoso servir a Ti, Pai. Se queremos ser o maior, precisamos servir. E quanto mais servimos, maior seremos no Teu reino, Pai. Fazendo isso, compartilhando e participando da Tua vontade, dos Teus ensinos, do Teu reino. Senhor, Pai, nos conduz a esse ensino, mostrando a verdade, o caminho verdadeiro, que é Te seguir e ser servos e ajudando uns aos outros. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo nosso dia e também por essa noite. O Senhor vem nos sustentando, nos protegendo, nos guiando. Abre, Pai, a nossa mente a cada dia, fortalecendo a nossa fé através dos Teus ensinos. Abençoa os nossos líderes, nossos pastores, as suas famílias, que eles possam, Pai, estar sempre dispostos a trazer a boa nova, a Tua mensagem detalhada para o coração de cada um de nós. E que possamos, Pai, estar dispostos também, a forma que essa aliança das duas partes, precisamos estar dispostos, Pai, a sofrer em Teu nome. Pai, faz assim, em nome do Senhor Jesus. Nos leva para casa, protegido pelo Teu amor, Tua misericórdia. Pai, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.